No começo da minha jornada da vida, esta era a minha realidade, roça, família, uma vida simples, mas como eu mesmo falo em alguns dos meus louvores, uma vida simples, porém boa. Eu não tinha vício, eu não tinha grandes preocupações, mas eu fui influenciado, eu fui ativado, ou foi ativado no meu coração, e eu despertei para uma outra realidade que não era a minha realidade. Só vocês! Quero ouvir! E eu pensei, feliz mesmo são aquelas pessoas que vivem nas grandes cidades, apartamentos, casas luxuosas, e os cantores, os artistas, que aonde vão as pessoas lhe aplaudem, são conhecidos, esses sim são muito felizes. E foi por causa dessa maneira de pensar, por aquele sentimento gerado em meu coração, por aquilo que eu não tinha, por aquilo que eu não era, por aquilo que eu julgava que quando eu tivesse, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Por causa desses ideais é que eu deixei a minha vida simples e fui correr atrás, como se dizem. Sofri, apanhei da vida, na verdade, da vida não, a vida não bate, né? Apanhei do sistema, mas alcancei aquilo que, para mim, era o que tornava uma pessoa feliz. Palcos, bons hotéis, apartamentos, influência. Mas foi duro para mim descobrir que, apesar de eu ter aquilo que um dia eu imaginei que seria a coisa que me faltava para a minha felicidade, grande era a tormenta, grande era a amargura da minha alma, do meu espírito. Eu não sabia de onde vinha. Como dizem aquele provérbio, né? Você só sentia a dor do tiro, mas não sabia de onde o tiro vinha. O fato as dores, ou quando as dores ficaram mais forte do que, mais intensa do que a minha capacidade de aguentava, imagina para onde foi que eu fui me refugiar, ou que eu achei que resolveria o meu problema, para o mesmo local, para o mesmo estilo de vida, para as mesmas pessoas, mesmo ambiente. E de fato, eu vi que depois que eu fiquei sem, que de fato o que eu tinha antes era de grande valor, que eu não reconhecia. Família, amigos, simplicidades, eu não digo nem humildade, mas inocência. E hoje para mim, poder andar com meu pai, parar debaixo de um pé de fruta, brincar com meus irmãos, sorrir, aquela vida sem malícia, sem grandes ambições, de fato, me proporciona uma qualidade de vida tão boa, mas tão boa mesmo, que eu fico imaginando como é que a maioria das pessoas não descobriram essa fonte inesgotável de vida. Só que eu descobri também e aprendi com minha experiência prática que a origem tanto da vida como da morte, da alegria, da felicidade, como do sofrimento, da amargura, das dores extremas, não vem das coisas, dos locais, mas sim de qual espírito está operando dentro da pessoa.
Quando eu tinha as mesmas coisas que hoje me proporcionam a felicidade, mas eu não tinha o espírito da vida, aquele que a Bíblia fala, Paulo, ele falou muito sobre esse espírito. Ali em Romanos 7, ele começa a dizer, miserável homem que eu sou, quem me livrará da dor, do sofrimento, desse pecado, impulsionando a dor, o sofrimento no meu corpo, operando no meu corpo. Ele disse isso porque ele também não conhecia antes e agora ele estava conhecendo. Ele disse isso para voltar, para esclarecer o que de fato traz dores e sofrimento. E depois ele disse, graças a Deus em Cristo Jesus, que me livrou da lei do pecado e da lei da morte. Isso terminando o capítulo 7 de Romanos, e o capítulo 8, a partir do verso 2, ele diz, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da lei da morte. Veja, no que diz respeito à lei em operação para a morte, quanto para a vida, independe das faculdades mentais que a pessoa tenha, independe do local, dos recursos externos, do conforto. Depende de qual espírito que está operando dentro da pessoa. Paulo entendeu isso com clareza. Enquanto que um produz vida e paz, isso independe das minhas faculdades mentais, como o outro produz dores, sofrimento, agonia, excruciante morte. Essa agonia que fazem com que muitas pessoas que têm mansões, carros luxuosos, muito dinheiro, tirem a sua própria vida. Porque, e a Bíblia já fala, o amor ao dinheiro, não o dinheiro em si, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males da terra. Nós temos visto em nosso país, inclusive, temos agora, um descaso, acredito que o mais notório, o mais conhecido, o mais famoso entre eles, de um cidadão, não vou usar o nome do cidadão porque meu propósito não é isso, mas um cidadão aí do sistema bancário, que está preso. Antes dele estar preso, ele fazia questão de mostrar o seu poderio financeiro, do seu poder de influência, envolvendo as elites de todos os poderes. Então, com isso já se vê uma carência extrema que ele herdou, querer a qualquer custo mostrar que ele pode, que ele tem, que ele é importante, que ele é o cara. Então, por si só, isso já é o suficiente para você ser uma pessoa extremamente amarga, sofrida, porque você vai estar sempre refém de coisa, de terceiro, de que está fora, para poder te proporcionar essa felicidade que não se encontra. Porque a lei do Espírito de vida, ela é a única que produz o reino de Deus, que não é comida nem bebida, mas alegria, gozo e poder no Espírito. Então, aquele cidadão, já que ele tinha um poder, e eu sei, ele não sabia, e infelizmente ele está descobrindo da maneira mais terrível, que o chamado, digamos assim, prazer, ele além de ser viciante, ele é escravizador, ele escraviza. Aquilo que é bom hoje, amanhã já não é mais. Se a pessoa pode, se a pessoa tem, ele vai se aprofundando, vai se perdendo, quebrando todos os limites, ele vai morrer. Ele vai se perder, que é o que aconteceu com aquele cidadão. E eu sempre falo, e você reflita. Qualquer um ser humano, por mais simples que seja, por exemplo, a minha realidade, qual eu fui acostumado, numa vida simples, barraco de palha, coloco isso nas minhas músicas, é uma vida de pé no chão, andar no barro. Então, assim, apesar de eu ter essa vida, mas se porventura eu fosse privado da liberdade de poder, o que eu faço hoje, andar nessas estradas sozinho, conversando com meu pai, brincando, correndo, sentindo o cheiro da floresta, ouvindo o canto dos pássaros. Então, se fosse tirado isso de mim, a felicidade, ela iria embora, porque o ser humano não foi feito para estar preso, a não ser se eu estivesse cumprindo um propósito maior, e o próprio, o que idealizou o propósito, ele me daria força, me daria a vida, e eu não sentiria nada. Inclusive é o caso de Paulo e muitos outros. Mas, do modo geral, se uma pessoa tem uma vida
comum e ela é presa, ela vai sofrer, porque ela não foi feita para estar presa. Eu digo isso para você calcular e imaginar milhares ou milhões de vezes mais. Uma pessoa que acostumou o seu corpo com conforto, o seu ego com mandar, com influenciar, ser a atração do momento. Então imagine o tamanho da dor. O indivíduo agora está preso, sem status nenhum, sem mandar em ninguém, sendo mandado, sem conforto, sem liberdade. Imagine o tamanho da dor. Imagine o tamanho da dor. E não, eu sei que a dor não se limita só a isso, se limita o medo de alguém que ele sabe que sabe muito a respeito dessa pessoa, que é o que acontece muito. Então ele vai somando aí as dores, o tamanho das dores, o sofrimento. Então, do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A vida não tem sentido até você conhecer o Criador, todas as coisas. Eu não estou falando de religião, o lado religioso é apenas a questão, o lado organizacional, mas é de conhecer o Espírito da vida, esse que faz você ser feliz num barraco simples. Também, obviamente, como eu falo, eu sou humilde, eu sou um sertanejo humilde que tenho coragem de dormir num barraco simples, mas eu também, pode acreditar, eu tenho coragem de dormir em um hotel 5 estrelas. Já aconteceu algumas vezes comigo, ó, no meu período que eu era cantor, dormi várias vezes em locais luxuosos. Eu sou humilde, eu tenho coragem de comer, como nós chamávamos lá em casa, né? Chibé com farinha de polvo e peixe limão. Mas eu tenho coragem também de comer, pela minha humildade, como meu pai mesmo diz, olha, se chegar em algum lugar e colocar para você filé, coma sem dar trabalho nenhum. Se lhe oferecer picanha, coma. Se oferecer um peixe frito, coma. E eu tenho coragem. O fato é, essa vida é passageira e não se encontra o sentido da vida aqui, no externo. Se encontra no espírito, o encontro de nós, criatura, com o nosso Criador. Você já imaginou para um peixe? Um peixe ele é feito da água e para a água ele está na água e a água está nele. Então se colocasse esse peixe em cima de um palco para milhões de pessoas aplaudi-los, esse peixe mesmo sendo aplaudido iria agonizar até dar o seu suspiro. A mesma coisa se pegasse ele e colocasse em um local confortável, um hotel luxuoso, em, sei lá, um resort, qualquer coisa, seja lá, aquele peixe para nada substituiria a água, porque ele foi feito da água e para a água. Ele está na água e a água está nele. Assim somos nós com Deus, isso não é religião. Ou nós voltamos para o nosso Criador e sabemos o que é vida, porque sabemos que não é só esse tempo físico limitado, é uma eternidade, existe um plano maior, existe um reino a nos esperar, que será instalado, e em breve será instalado, um reino eterno de justiça, de paz, de alegria e de tudo que é bom. E se você ainda não era inscrito em nosso canal, já se inscreva no nosso canal, já deixe seu like, seu comentário, já clique no sininho, e ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo.